O senhor acha que após Constantino, o cristianismo ele passou a ser menos evangélico para se tornar mais mercantilista? Todas as religiões levam a Deus? Deus, sim. Para que Jesus? Qual a eficácia e a abrangência da obra de Cristo? A religião tenta subir para se religar com Deus. O evangelho desce para Deus encontrar com o homem no porão. E não percebe que é um cego, um nu, um pobre. Porque o ser humano sem Deus, ele é zero. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa De Cristão para Cristão. E hoje com um tema muito especial: mercantilização da fé e identidade teológica. O que é mercantilização da fé? Todas as religiões levam a Deus? Deus sim. Para que Jesus? Existe salvação fora da religião? O que dizer do cristianismo antes de Constantino e do cristianismo pós-Constantino? Estas e outras perguntas nós estaremos pensando, refletindo sobre elas no programa de hoje. E o convidado para nos ajudar a pensar sobre essa temática é alguém não menos especial. Ele é pastor há 47 anos da Primeira Igreja Batista de Londrina, autor de 26 livros. Eu vou dizer aqui o nome de alguns dos livros que ele escreveu. Cruz Credo, o Credo da Cruz. Religião, uma bandeira do inferno. A Tara na Balança. A Festa do Contentamento. A Oliveira Enflorada. A Tumba de Adão. Pegadas de Lobo na Porteira. O Meu Cálice Transborda. Vaso nas Mãos do Oleiro. Além, muito além do jardim. A Salvação da Alma. As Marcas da Igreja na História. Eu li aqui, eu citei apenas alguns, mas são 26 livros. Estamos falando do pastor Glênio Paranaguá, uma potência potencializada. Seja muito bem-vindo, pastor Glênio, ao programa De Cristão para Cristão. Como é de cristão para cristão, você exagerou. Na verdade, eu sou apenas um mendigo da graça. É um termo que eu costumo assinar, porque mendigo é aquele que é carente. O mendigo não pode viver da sua própria lavra, do seu próprio trabalho. E ele depende das esmolas, e nós dependemos da graça de Deus. Mas é um privilégio, é uma alegria, Dantas, estar com você nesse programa e espero que o Senhor trate conosco nos assuntos. Aí tem umas perguntas bem difíceis, né? Perguntas que eu diria que são irrespondíveis, muitas delas, mas a gente vai ser suficientemente honesto de dizer que pode responder ou não, porque tem coisas que a gente não sabe mesmo. E como dizia Sócrates, a única coisa que eu sei é que nada sei. Mas nós vamos procurar ver na Bíblia e também aquilo que foi adquirido ao longo desses anos. Pastor Glênio, o que é mercantilização da fé? O senhor acha possível haver uma mercantilização da fé? Se sim, o senhor poderia nos contextualizar no assunto? Do ponto de vista teológico, fé não pode ser mercantilizada. Porque fé é um dom. É um dom de Deus. A fé, ela vem por Cristo. A fé, Jesus é o autor e é o consumador da fé. O homem natural, ele não tem fé. Ele tem
pensamentos positivos, ele tem uma lógica que intui, ele tem uma lógica indutiva que leva a certas conclusões, mas fé é uma capacitação pós-regeneração. O homem primeiro precisa ser gerado pelo Espírito Santo, para depois ele poder crer. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos espiritualmente, vivos biologicamente e psicologicamente, a vida bios e a vida psique. Mas nós não tínhamos vida zoe. A vida zoe foi doada, foi um dom do Senhor. Então, desse ponto de vista, a fé não pode ser mercadejada. Mas a fé como crença, o sentido de um sistema, ela é facilmente mercadejada. Existem muitos mascates que andam aí como varejistas, tentando negociar a sua crença e achando que a sua é melhor do que a do outro, e aí começam. E desde o tempo de Paulo, lá em Corinto, ele fala sobre o mercadejar a palavra de Deus. Quando ele diz, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com a sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, neste sentido, nós vemos hoje um balcão de negócios. Vende-se até lugar no céu. A teologia da prosperidade, ela fez uma arruaça nesse mundo e faz com que as pessoas negociem suas convicções em busca de uma projeção, de uma importância. Então, o mercado é rico, né? Muito rico, no sentido de comprar a consciência, a mente das pessoas, e até usando métodos mercadológicos que são muito eficientes no sentido dos negócios. A fé como dom de Deus, ela é incomprável, se é que existe esse advérbio aí, mas do ponto de vista da crença, da religiosidade, ela tem sido um negócio rentável. O senhor acha que após Constantino, o cristianismo ele passou a ser menos evangélico para se tornar mais mercantilista? Ele já começou ali no final do segundo século, com as entradas do maniqueísmo, né, daqueles grupos gnósticos que vão influenciar alguns dos pais da igreja. Ele vai tendo uma certa característica de mercado. Mas certamente o Constantino abriu as portas, escancarou as portas do paganismo para a igreja, que aquele edito dele de Milão facilitou a igreja, porque uma igreja que era perseguida, uma igreja do underground, uma igreja das catacumbas, era uma igreja que tinha uma característica muito significativa de realidade espiritual. Mas depois que ela se torna mais sem preocupação com as perseguições, a gente vai se tornando aquilo que se diz laissez-faire, laissez-passer. Deixa como está para ver como é que fica. Né? E aí vai chegando aos poucos a uma
flacidez moral, e aí a mercantilização vai chegando. Porque quando o Senhor colocou ali no Sermão da Montanha a possibilidade de servir, ele colocou Deus e Mamon. E disse, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou dinheiro, a Mamon. E Mamon, claramente ali por Jesus, está numa característica de uma personalidade, ou um dominador da personalidade. E certamente que isto tem se caracterizado através do século. Mas o Constantino, ele foi um abridor desta porta que facilitou bastante. Mesmo tendo no meio da igreja os grupos mais que buscavam a pureza, desde os cátaros e outros que tentavam encontrar uma realidade espiritual diferente, mas o negócio, o ouro, né, vai tomando conta. Nós vemos uma igreja aí pelo 1300, quando Francisco de Assis foi visitar o Vaticano. Dizem, é uma narrativa, a gente não tem todas as características, mas que quando ele chegou lá, o Papa, sabendo dos milagres e da obra que o Francisco fazia lá em Assis, chegou e disse para ele, Frei, nós não podemos dizer como os apóstolos, não temos prata nem ouro, porque hoje a igreja tem muita prata e muito ouro. Diz que ele se curvou até o chão, característica muito peculiar dele. Depois levantou-se e disse, Vossa Reverendíssima, também não podemos dizer, levanta-te e anda. Se não podemos dizer como os apóstolos, não temos prata nem ouro, também perdeu-se completamente o poder do Espírito Santo. O levanta e anda não existe. Então, é uma igreja que se enriqueceu muito. E, posteriormente, a igreja protestante também teve esta influência, a influência do patrimônio, das coisas que vão, de certo modo, mostrando que a gente vale pelo que tem. E essa luta é uma luta da carne com o espírito mesmo. Todas as religiões levam a Deus? Dantas, eu escrevi um livro com o título, você leu ali, Religião, a Bandeira do Inferno. A palavra religião, ela não está na Bíblia, de fato. Ela tem umas traduções que, para piedade, eles traduzem com a ideia de religião. A religião imaculada perante Deus é visitar os órfãos e as viúvas e guardar-se da contaminação do mundo. Mas essa palavra é uma palavra mais de origem latina e com uma característica do homem se religar com Deus. Eu considero o primeiro modelito de religião lá no Jardim do Éden, quando os nossos pais, ao perceberem-se nus, porque eles estavam nus desde sempre, mas com a abertura dos seus olhos para se perceberem inadequados, eles criaram o modelito da religião ali, que são as tangas, para se tornarem aceitos perante Deus. E de folhas. E de folhas. E ali nós temos a característica do primeiro caminhar da religião. Eu sempre gosto de comparar a religião como uma escada. É você tentando subir essa escada para alcançar Deus no último degrau. Só que essa escada é muito comprida, muito longa,
e quando chega no meio, você está cansado de subir degraus, de tentar pelos méritos, pela justiça própria, pelo desempenho, tentar alcançar Deus. Então, as religiões são múltiplas. O Dr. Stalin Jones, ele disse que no mundo cada um tem uma religião. Naquele tempo eram 4 milhões de religiões que ele dizia. Nós tínhamos no mundo hoje, seriam 8 bilhões de religiões. Cada homem tentando fazer. Agora, o evangelho é único. Não existe 2 evangelhos, porque só existe um Cristo que desceu. Então, o evangelho desce. O evangelho desce. A religião tenta subir para se religar com Deus. O evangelho desce para Deus encontrar com o homem no porão. Então a religião é uma escada, o evangelho é um elevador. Que Deus desce e nos apanha e nos leva para o seio do Pai, sem nenhum esforço da nossa parte, mas com toda a confiança da nossa parte, porque nós temos que crer na suficiência de Cristo. Então eu diria o seguinte, nenhuma religião leva a Deus. Só o Evangelho pode nos levar a Deus. Se no livro, no capítulo 3 de Gênesis, nós temos ali a primeira, o ensaio da religião, também temos a manifestação do Evangelho, Deus matando aqueles animais e cobrindo a nudez dos nossos pais com as vestes de peles de animais, tipificando Cristo, tipificando a obra de Cristo. Então nós vemos de lá para cá estas 2 vertentes. A vertente da religião subindo e a vertente do evangelho descendo para apanhar. Você vai encontrar na Bíblia, tudo que sobe gera orgulho, tudo que desce manifesta humildade. E o evangelho é isto. É o crescimento para baixo. O João, quando percebeu que Jesus era o Cordeiro, ele disse, olha aqui, convém que ele cresça e que eu diminua. E eu vi uma irmãzinha nossa, lá da Bahia, do interior da Bahia, resumir esse texto de João de uma maneira muito linda. Ela diz, convém que ele cresça e que eu desapareça. Foi a melhor tradução que eu vi desse texto. Uma irmã muito simples, da Assembleia de Deus, lá do interior da Bahia. E eu disse, olha, irmã, eu concordo com a senhora que esta é a melhor tradução desse versículo. O senhor acha que existe salvação fora da religião? Só fora da religião que tem salvação. Só no Evangelho. Na religião não tem salvação. A gente usa esses termos, mas usa de modo inadequado. Eu lhe peço uma vassoura e você me traz um rodo. Os 2 têm cabo, mas eles não são a mesma coisa. São para limpeza, mas eles não são a mesma coisa. A religião é o homem fazendo. O Evangelho é Deus fazendo. Quando o homem faz, ele se orgulha. Ele tem vaidade, ele sente... Eu luto com a minha religiosidade, porque ela é muito forte. Eu quero que Deus me admire, né? Eu acho que se o Senhor me admirar, eu fico contente. Mas ele não tem essa ideia, ele quer me amar. E no amor não tem limite. E não tem essa condição da gente poder fazer alguma coisa para agradar, porque seria um amor de troca, aí de mercantilização, negociar com Deus, e isto ferir o caráter de Deus. Pastor Glênio, Deus sim. Para que Jesus? Deus transcende. Eu sou tridimensional. Eu sou um ser
que vivo em 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Deus está em que dimensão? Qual é a dimensão espiritual? O que eu sei de espírito? O que eu sei da realidade divina que transcende? O Deus transcendente, ele se torna imanente para poder revelar o Deus conosco, que vai nos dar a condição de saber quem é o caráter de Deus. Então, sem Jesus, não há conhecimento. Eu não compreendo Deus. O Filipe diz assim, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz para ele, Filipe, há tanto tempo que eu tenho estado com vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, essa concretude é importante para nós que somos tridimensionais. Não haveria possibilidade da compreensão divina, da transcendência divina, sem a encarnação, sem a revelação do Deus, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O senhor acha que buscar a Deus como abençoador, sem ter com ele essa relação dele como Senhor, não seria um tipo de mercantilização da fé? Completamente, completamente. Às vezes nós estamos procurando, como já foi cunhada essa frase, a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Nós queremos o suprimento das nossas necessidades, as soluções dos nossos problemas, e isto é muito pernicioso, porque muitas vezes é na fraqueza, no sofrimento que nós temos os melhores momentos da intimidade com Deus. Eu recentemente fui acometido de Covid e eu estive num estado muito grave. Eu não fui hospitalizado, mas eu fiquei em home care, no Dom, da Unimed, e com uma pneumonia bem grave. E ali, naquele momento, foi um dos momentos mais preciosos que eu posso dizer que eu tive na minha vida. O fato do Salmo 23:4, desde que eu ande no vale da sombra da morte, ao andar por este vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Interessante que vara serve para corrigir e cajado serve para proteger, para cuidar da ovelha, mas aqui é para consolar. A tua vara e o teu cajado me consolam. Naquelas madrugadas com febre, com um processo de infecção, com os leucócitos acima de 20.000 e uns ataques espirituais das hostes espirituais da maldade, você vai morrer. Para mim, o morrer é Cristo. O viver é Cristo e o morrer é vantagem, é lucro. Mas se o Senhor quiser ainda que eu fique aqui para algum propósito, eu estou pronto, sem este medo. Mas então, a gente pode dizer que a presença do Senhor no sofrimento, nas necessidades, muito mais firme do que na abundância. Eu acho que muitas vezes a gente tem passado por o século XX foi um século de muita prosperidade para a igreja, mas uma igreja pífia. E onde ela é mais firme é onde ela tem carências, lutas, dificuldades, porque ela tem dependência. O homem aprende a depender
nos momentos. Alguém já escreveu que quem mais Deus usa, mais Deus esmaga. Exatamente. Não é? Quem mais Deus usa, mais Deus esmaga. Pastor, voto com Deus é válido? O que é? Como funciona? Tem respaldo bíblico? Sua opinião? Aquilo que eu votar, eu devo pagar. Mas para que votar? O Velho Testamento tinha esta questão de votos, mas o Novo Testamento não tem isto. Por quê? Porque nós já temos a plenitude. Eu gosto muito do início do livro de Hebreus, quando o autor, alguém diz que não foi o autor, foi a autora, porque depois de escrever 13 capítulos, disse, tendo escrito resumidamente... Essa aí eu vou guardar. Mas o autor da carta... O senhor tem um público grande feminino assistindo aí o programa. Mas, na verdade, as mulheres são bênçãos, mas elas falam um pouco mais. Demonstrado que a mulher fala 7.000 palavras a mais do que um homem por dia. O problema é que quando ele chega em casa, ele já falou quase todas as palavras daquele dia, e ela não falou tanto assim, então ela tem que falar tudo com ele. E muitas vezes os homens não têm a capacidade de ouvi-las, e acabam desprezando essa comunhão que elas têm que dar. Mas a carta aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E aqui eu vejo a linguagem final. Tudo que Deus tinha que falar para nós, ele falou pelo Filho. O Filho é a síntese da linguagem de Deus, do Velho Testamento, dos profetas. E o que vamos acrescentar mais um voto diante de uma linguagem tão contundente e tão plena da graça? Não tem o que dizer. Perfeito. Não é? Perfeito. Eu acho que... Mas se você achar... O Gideão fez uns negócios lá engraçados, né? Eu vou botar aqui o novelo, se ele ficar enxuto, umas provas. Então é Deus. Aí depois, isso de certo modo pode até parecer uma atitude de confiança, mas tem dúvida. Tem dúvida. E Judas vai dizer na sua carta, apiedai-vos dos que têm dúvida. Porque a dúvida são dois caminhos, a gente não sabe aqui a que seguir. Estamos na encruzilhada, mas nós temos um caminho que não deixa dúvida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Então, nesse caminho, eu preciso me achegar, porque Ele vai satisfazer. Então eu não preciso fazer voto. Minha compreensão. Excelente, pastor. Excelente. Pastor, vou lhe fazer uma pergunta agora. Eu acredito que todos os arminianos, calvinistas, universalistas que estão nos assistindo agora vão ficar de orelha em pé com a pergunta. Não é? Que eu vou fazer ao senhor. Pastor Glênio, qual a eficácia e a abrangência da obra de Cristo? Em que sentido? A Bíblia diz que em Adão, a Bíblia assegura que em Adão todos nos tornamos pecadores. Em Cristo, todos nos tornamos justos? Um dos problemas que tem se
tem se debatido é desses todos. Porque existe o todos sem exceção e tem o todos sem distinção. O que é todos sem exceção? É o todos da criação. Deus criou todas as coisas. O todos sem exceção é o todos do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas há o todos que não são todos. São todos os que creem. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Então esses todos aí são todos sem distinção. Implica em judeus, em gentios, em homens, mulheres, em ricos e pobres, em bonitos e feios, todos os que creem, como eu entendo. Porque o todos, sem exceção, ele nos nivela num só ato. O pecado de Adão é universal. Mas a salvação de Cristo tem o mesmo sentido da árvore da ciência do bem e do mal. Era preciso o homem crer na palavra de Deus para não comer do fruto. E é preciso que o homem creia no Senhor Jesus para poder experimentar a salvação. Excelente. Excelente, pastor. Excelente. Pastor Glenn, há muitos que dizem assim: não preciso de teologia, não preciso estudar teologia, não se interessam pela teologia, não se interessam pela doutrina e se ufanam dizendo o que importa é a piedade. O que importa é a piedade. Lembro de uma expressão usada pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, e em um de seus livros ele escreveu assim: se você falhar na doutrina, se você desprezar a doutrina e desprezar a teologia, é questão de tempo para você falhar na piedade. Pergunto ao senhor, quão importante é a doutrina e a identidade teológica para a piedade? Total. Como você vai fazer um bolo sem uma forma? A doutrina, ela é fundamental. Tudo quanto foi escrito, diz Paulo, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A nossa experiência é fundamentada na palavra de Deus, na doutrina, na certeza da palavra de Deus e na boa teologia. Quem não gosta de teologia, não gosta de Deus. Porque Deus, Theos, é Deus. Logos é o conhecimento de Deus. Não é o conhecimento acadêmico, mas é o conhecimento de Deus. E sem a boa teologia bíblica, não existe experiência de piedade. Vou contar uma experiência para você. Eu terminei de pregar um dia à noite na igreja e tinha um casal e o rapaz, ela morava aqui, ele morava no Rio de Janeiro. Ele vinha de um período, ficava aqui com ela, ela ia para lá. Aí ele disse assim: o senhor falou que vai para o Rio de Janeiro amanhã, o senhor quer uma carona que eu estou indo? Eu digo, vou. Fizemos o acerto e no outro dia nós viajamos juntos. E ele era um rapaz da Assembleia de Deus. E nós íamos conversando, ele disse assim: pastor Glenn, eu vi que o senhor tem experiência com o Espírito Santo. Diz, graças a Deus. O senhor foi batizado com o Espírito Santo? Fui.
E qual é a evidência que o senhor foi batizado com o Espírito Santo? Ele disse, as Escrituras. Ele soltou o volante do carro. Ele disse, como assim? Eu disse, de quem é esse carro? É meu. E qual é a certeza que eu posso dizer que esse carro é seu? Eu tenho um documento. Muito bem. Você tem casa? Tem um apartamento lá no Rio Comprido. Muito bem. Como é que você garante que aquele apartamento é seu? Ele disse, eu tenho uma escritura. Eu digo, pois é, eu também tenho uma escritura. Eu creio no que a escritura diz. E se nós cremos no que a escritura diz, aquilo é a nossa experiência. E nós vivemos pela fé. Não é uma evidência. Você pode ter evidências, você pode ter manifestações. Isso o Espírito Santo pode dar. Mas a certeza sua é a palavra de Deus. É a doutrina. É a convicção. Quem não gosta de Bíblia, quem não gosta de teologia, quem não gosta de doutrina, é porque não tem experiência. E como disse o Dr. Martyn Lloyd-Jones, com o tempo vai esfriar a sua piedade. Nós temos hoje uma variedade de versões diferentes de Bíblias, né? Cada editora parece que tem a sua. É verdade. E cada uma dizendo ser fiel ao original. É. Cada uma, né? Fiel ao original. Partindo do pressuposto que as Escrituras são inspiradas por Deus, quão confiáveis são as nossas versões da Bíblia no Brasil, pastor? Olha, esse é um terreno realmente bastante complexo, porque tradutire tradutore, quando se traduz, se trai. Não existe uma versão que seja a melhor. Por isso que a gente tem que fazer um cotejo, uma comparação. Porque quando você traduz, se você, um estudioso e traduz o texto, ele tem uma compreensão, ele acha que é aquela palavra, e existem vários sinônimos, às vezes que têm significados um pouco diferentes. E você vê textos que são interessantes, a figura do verbo, né? Voz passiva e a voz reflexiva em português, que é a voz média no grego, elas são iguais no grego. A voz passiva e a voz média são iguais. Que traduzindo, uns traduzem como voz reflexiva e outros traduzem como voz ativa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 12. Ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Esse transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus. Você chega aqui, o tempo do verbo está na voz passiva. A voz passiva é igual à voz reflexiva no grego. Alguns tradutores vão traduzir, como essa tradução aqui, ele traduz na voz reflexiva ou na voz médio, transformai-vos. Outros traduzem, sede transformados. Qual é a melhor tradução nesse caso? Vai depender da posição teológica do camarada. Se ele for mais tendente ao humanismo, ele vai dizer transformai-vos. Se ele for mais tendente ao poder do Espírito Santo, ele vai ser de transformado. Então nós vamos ter muita dificuldade. Eu acho que nesse ponto, eu tenho umas 30 traduções lá na minha mesa, e aqui no meu iPad eu comparo. Eu leio uma tradução
católica, uma tradução luterana, uma tradução anglicana, uma tradução grega, e ali eu vou comparando. Mas, meu Deus, e agora que opção eu vou ter? Espírito Santo, o que o senhor me diz nesse assunto? Porque as línguas originais, elas são muito ricas. E as nossas traduções, todas elas têm dificuldades. Mas o Espírito Santo é maior do que tudo isso, porque até mesmo com esses defeitos apresentados, ele salva a gente. Porque a palavra de Deus ela é inerrante na sua essência. Mesmo quando tem alguns defeitos de tradução, e fica gente brigando daqui e dacolá, que não leva em nada, só leva a orgulhos e vaidades, dizer a minha versão é a que mais está próxima, o outro, aquilo é tudo vaidade. Excelente, pastor. Muito bom. O que é identidade teológica e qual a importância de termos uma identidade teológica? Eu digo sempre que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele permitiu que cada um de nós, em razão das nossas individualidades, porque o irmão já foi militar, né? Do exército, lá no exército todo mundo tem uma farda, é igual. É o tamanho da farda que difere. Você imaginou todo mundo fardado com a cara de japonês? Parece que tudo igual, né? Todos eles são parecidos. Eu estive lá numa região do Oriente, eu vi pessoal todo tão parecido que eu dizia assim, quem é aquele, quem é esse? Deus não tem isso, Deus tem individualidades. O irmão é assembleiano, eu sou batista. Tem outros que são de outras, presbiterianos. E Deus, na sua infinita graça, permitiu que nós pudéssemos, nas nossas diferenças, aprender a nos respeitar. Então, a identidade teológica é importante que cada um tenha a sua, mas dentro daquele conceito de Agostinho. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. E em todas as coisas, caridade ou amor. Isso aí é que faz a questão. Eu não batizo por aspersão. Eu batizo por imersão. Mas respeito aqueles que batizam por aspersão e tenho comunhão com eles. E eles têm comunhão comigo. Isso é importante? Não, isso é uma coisa não essencial. Mas no essencial. E o que é essencial? Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra é essencial. Isso aí nós nós temos que ter unidade. Isso me fez lembrar uma expressão do Dr. Martin Lloyd Jones, que já foi citado aqui hoje. Em um de seus livros ele diz, quando você entende o que é o Evangelho deixa de ser sufixo e passa a ser prefixo. Então eu não sou mais um assembleano evangélico, eu sou um evangélico assembleano. Exato. O Senhor não é mais um batista evangélico, o Senhor é um evangélico batista. Da mesma forma, o presbiteriano não é mais um presbiteriano evangélico, é um evangélico presbiteriano. Ele é prefixo. É prefixo e não sufixo. Exatamente. Então nós temos que entender que existem coisas que na identidade teológica de cada um é importante. Para mim não faz sentido. Mas eu respeito aquele. Eu só não posso fazer ecumenismo naquilo que é essencial. Vilipendiar os pilares. Não, isso aí não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Isso aí é inegociável. Deus seja louvado. Pastor Glênio,
O que é liberalismo teológico? Quais são suas coerências, incoerências, danos ou contribuições? Qual a sua opinião sobre isso? Isto aconteceu no século XVIII. Foi na Alemanha, não foi? Foi Schleiermacher. Sentimento. Ele começou com a teologia do sentimento. A experiência das pessoas estava marcada pelo sentimento. Depois houve uma evolução para a razão explicar as coisas. E gerou um processo de racionalismo e sentimento, produzindo experiências. O que eu não posso explicar não pode ser crido. Então, o próprio... Relativizou-se a Bíblia? Certamente. A encarnação. A encarnação é negada. Por quê? Porque eu não posso explicar como é que um óvulo é gerado sem um espermatozoide. Então aquilo começou e foi desenvolvendo e foi penetrando dentro das igrejas e a ciência foi evoluindo e essa mistura do científico com o racional, o sentimento com a razão, gerou esta ideia liberal que durante 2 séculos foi muito forte na história da igreja, trazendo muitos prejuízos para a proclamação do Evangelho. Eu tenho uma compreensão, eu sei que cada pessoa tem a sua própria compreensão, mas que as cartas do Apocalipse, elas são também cartas não só das igrejas locais, mas também elas são históricas, são períodos da história. Éfeso é a igreja nascente, que acaba deixando o primeiro amor. Esmirna é uma igreja perseguida. Pérgamo é exatamente o Constantino. Pergamo, casamento misto. Tiatira é a igreja católica. Sardes é o protestantismo nascente. Filadélfia é a igreja do avivamento, ali no século XVII, Zinzendorf, Wesley, aquele tempo em que a igreja cresce numa evangelização maravilhosa. E Laodiceia é a igreja que nós vivemos hoje. E para chegar a essa igreja laodiceriana, esse pensamento liberal foi muito influente. E de nada tenho falta. Sou abastado, sou rico, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é um cego, um nu, um pobre. Porque o ser humano sem Deus, ele é zero. Então, esse caminhar para chegar a esta igreja teve essa influência do liberalismo para produzir estes crentes, crentes no sentido da crença, não no sentido da fé, mas da crença. Pessoas soberbas, arrogantes, achando que podem governar o mundo com sua religiosidade. E como eu compreendo o liberalismo teológico foi um grande prejuízo, mas também
foi um processo purificador, porque os fundamentalistas, os verdadeiros fundamentalistas, que estão nos fundamentos da doutrina, se posicionaram, tiveram uma posição muito adequada. Eu estava lendo uma oração do Dr. John Piper sobre o Covid, e foi muito precioso ele orando, dizendo que o Covid foi uma bênção para a igreja. E é verdade. Aquilo que pode ser considerado como uma peste, mas vai purificar muita coisa daquela igreja que estava aí no oba-oba. Como o liberalismo também foi um processo purificador. Excelente. Pastor Glênio, todos os convidados que por aqui passam, como última pergunta, nós fazemos essa pergunta que eu vou fazer agora ao Senhor. Independente do tema do programa, a gente sempre faz essa pergunta. Pastor Glênio, o que é o Evangelho? Eu já até dei um pouquinho. Evangelho é aquilo que Deus faz para buscar os seus. Evangelho é a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele no capítulo 15, ele faz uma definição do Evangelho. 1 Coríntios 15, ele diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Por ele quem? Pelo Evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, onde eu fui incluído. Porque em Adão eu estava de modo natural. Em Cristo eu fui atraído. Jesus diz assim: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos aí são todos sem distinção. Ele nos atraiu a ele. Para quê? Para que eu morresse juntamente com ele para o pecado. Porque quem morreu justificado está do pecado. A morte de Jesus não foi uma morte solitária, foi uma morte solidária. Ele morreu em nosso favor. Ele não só morreu por nós, ele morreu para nos levar a morrer com ele. Aquela morte foi uma morte compartilhada. É isto que significa a união com Cristo. E nós vamos encontrar cerca de 95 vezes o apóstolo Paulo dizendo em Cristo. A nossa justificação, a nossa santificação, o nosso crescimento espiritual, tudo está em Cristo. Porque eu estava em Adão quando Adão pecou de modo natural, mas eu estou em Cristo de modo sobrenatural. Ele nos atraiu e pelo Espírito Santo ele nos convenceu. Então o Evangelho é esta boa notícia. Eu chego perto de uma pessoa, você conhece o Evangelho? Não. Queria falar com você sobre o Evangelho. Que Cristo morreu e ressuscitou e levou você naquela cruz e fez você morrer com ele, ainda que você não tivesse nascido. Porque quando você pecou, você também não tinha nascido. Você pecou em Adão. Quando Adão pecou, você pecou, eu pequei, nós pecamos. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens porque todos pecaram, lá em Adão. E em Cristo ele nos atraiu. Você olhe para Jesus e você vai ver que naquela cruz
ele tinha mais gente. E a morte dele foi uma morte coletiva. A morte minha, eu ganho algumas pessoas com essa mensagenzinha simples. A morte de Jesus não é que Jesus não morreu por mim, ele morreu por mim, mas ele morreu por mim para me fazer morrer com ele. E aí eu ser livre de quem? Ser livre de mim, porque o meu maior inimigo sou eu. Aquele que mais causa problema para mim sou eu mesmo. Com a minha rabugice, com a minha implicância, com o meu egoísmo, com o meu orgulho, com a minha presunção, sou eu. Eu preciso morrer. Porque se eu morrer, eu estou livre. Cristo vem viver em mim. Esse é o Evangelho. Meu pastor, é muito difícil, para não dizer impossível, resumir em palavras aqui, expressar em palavras o que significou para nós tê-lo conosco hoje aqui, de uma riqueza incomensurável. Tenho certeza que todos aqueles que estão nos escutando, nos assistindo, estão sendo edificados com as reflexões, com as respostas que o Senhor nos proporcionou no programa de hoje. Muito obrigado. Que Deus possa lhe abençoar muitíssimo. Pastor Glênio escreveu 26 livros. E só para vocês ficarem com água na boca, né, eu vou ler uma expressão usada em um dos livros dele, O Crime da Letra. E diz mais ou menos assim: salvar o pecador indigno do seu pecado é mais simples do que libertar uma alma justa de sua justiça. Uma pessoa digna em sua dignidade fica, normalmente, indignada quando não se vê aceita pela sua retidão pessoal. Todo aquele que se justifica através da sua justiça não carece da justificação divina. A justiça própria é o maior obstáculo para o gozo da verdadeira vida espiritual. Só para você ficar com água na boca aí. Pastor, são 26 livros. Aqueles que querem adquirir, qual é o caminho? Tem uma editora chamada Editora ID. Eu não sei, talvez aqui a gente tenha condições de dar o... Editora ID Limitada. O telefone lá é 3344-3717. Ótimo. E tem também, se escrever pelo www.editoraid.com.br, vocês vão ser atendidos. Também algumas livrarias aqui em Londrina, eles vendem os nossos livros. Muito bom. Deus abençoe muitíssimo o senhor, meu pastor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, não só hoje, mas para sempre. Um beijo no coração e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Deus abençoe.